Então vamos lá, vamos supor o exemplo clássico, né, que é o que você mais vai encontrar quando você for fazer declaração de imposto de renda pessoa física, que são os rendimentos do trabalho assalariado. Quando você pega um cliente desse tipo, você tem esse documento, total de rendimentos, né, previdência oficial, imposto de renda tido na fonte. Então essas variáveis aqui que você vai utilizar. Como você vai proceder o cálculo? A primeira coisa que você vai ter que verificar é quanto foi de rendimento tributável que essa pessoa teve no ano de 2024. Então, vou colocar aqui essa informação: 43.098,73. Bem aqui. Então, vamos lá. Ok, então agora você sabe quanto é que ela ganhou no ano. Então, a partir daqui, você vai proceder às deduções legais para chegar na base de cálculo, e com essa base de cálculo você vai aplicar na tabela de incidência anual, ok? Então, das deduções que nós temos para o ajuste anual, a primeira é o INSS. Isso falando de servidor, no caso empregado privado, INSS. E em alguns casos, empregados públicos. Isso é a contribuição previdenciária oficial. Lá no informe de rendimento nós temos essa informação. Bem aqui. 6.033,79. Ok. Se a pessoa aqui, no caso, não tivesse nenhum dependente, não tivesse nenhuma dedução com saúde, educação, o cálculo terminaria aqui, certo? Vamos colocar que ela tem mais um dependente, uma filha, um filho, um esposo, uma esposa, um companheiro, né? Que não tenha rendimentos, claro, e que seja dependente dela economicamente e financeiramente. Então, vou colocar mais um aqui, menos o dependente. Colocar dependente, depende. E aí nós temos que saber que é um valor fixo só por ter dependente. Isso está aqui na tabela de incidência anual. Dedução anual por dependente, 2.275,08. Então vem aqui 2.275,08. Tá? No mais, se tivesse despesas com educação, colocar DE aqui, e despesa médica, eu iria só deduzir aqui, ok? Mas vamos colocar que não tenha para você entender a base do cálculo. Então, a partir dessas variáveis, eu posso começar a calcular. Deixa eu puxar aqui uma calculadora e vamos começar a fazer esse cálculo. 43.098,73, que foi o quanto ele teve de rendimentos no ano, menos a primeira dedução, contribuição com o INSS, e um dependente. E aí nós chegamos na base de cálculo de 34.789,86. Então, 34.789,86. A partir disso aqui, é que a gente vai jogar lá na tabela de incidência anual. Então, 34.069 vai ficar na faixa aqui, na terceira faixa, de 33 a 45, tá? Então a primeira coisa é identificar a base de cálculo, a segunda é ver qual a faixa na tabela e a partir daqui começar o cálculo. 15%. Então eu vou pegar esse valor e vou aplicar 15% em cima disso. Que aí, como eu já tenho o valor aqui, eu vou jogar na calculadora direto. 15%. Aí eu chego no valor de 5.218,48. 5.218,48. Só que eu ainda tenho mais uma variável na tabela, que é justamente a dedução. 4.566,23. Então, a partir desse valor, eu vou deduzir ainda. E 23. Tá? Aí sim, depois de fazer tudo isso, que eu vou chegar no valor que essa pessoa deveria pagar nesse ano de imposto de renda. 652,25. R$ 652,25. Então, o que quer dizer esse cálculo aqui?
que usando essas variáveis, esses valores, no final a pessoa teria que pagar nesse ano R$ 652,25 de imposto de renda. Só que aí vem a terceira variável do informe de rendimentos, que é justamente o imposto de renda retido na fonte. Que significa o quê? Que essa pessoa mês a mês teve que pagar um valor de imposto de renda, esse valor foi acumulado e durante o ano, no caso esse ano calendário aqui 2024, a pessoa teve 5.325,20 de imposto pago, certo? Então vou fazer uma representação contábil aqui para você entender. Quem manja de razonete, de contabilidade vai sacar. Vou fazer aqui um razonete onde eu vou colocar IR. Do lado direito eu vou colocar o crédito, que no caso é quanto eu já paguei, eu tenho de crédito para com o fisco federal, 5.325,20. Então 5.325,20. Em contrapartida, eu tenho esse débito aqui que foi apurado pelo cálculo. Eu vou colocar do outro lado, 652,25, tá? Então, se eu tenho débito e tenho crédito, agora eu posso apurar um pelo outro para saber se eu vou ter o tal do imposto a restituir ou o imposto a pagar. Então, vou fazer esse cálculo aqui. Se eu tenho 5.325,20 de crédito, eu já paguei a título de imposto retido na fonte, eu vou deduzir do débito que foi apurado agora com esse cálculo, 652,25. 4.672,95. Então pronto. Esse aqui é o valor que eu vou ter a restituir por esse cálculo aqui no informe de rendimento com rendimento tributáveis, INSS apenas um dependente. Poderia ser um valor maior se tivesse despesa de educação e despesa médica, certo? Aí eu poderia pegar, no caso, um valor maior de restituição, sendo que o limite é o máximo que foi pago durante o ano. Não pode passar disso, logicamente, né? Então é assim que você calcula o valor do imposto de renda, tanto a pagar ou restituir, por dedução legal. Agora, para calcular usando o desconto simplificado, é mais simples ainda. Ainda temos que utilizar as variáveis aqui, tá? No caso, o rendimento tributável é onde tudo começa. Então, vamos começar daqui. Colocar RT de rendimento tributáveis. RT, rendimento tributáveis, é igual a 43.098,73. Então, 43.098,73. Como é que funciona o desconto simplificado? Você vai aplicar em cima dos rendimentos tributáveis 20%, tá? 20% vai ser a dedução, sendo que ela tem um limite. Ela não pode passar de 16.754,34. Então, a primeira coisa que você vai fazer é com a sua calculadora, você vai pegar 43.098,73, que é o nosso rendimento tributável do ano, e vai aplicar 20%. Aplicando 20% deu 8.619,75. Se passasse de 16.754, você iria usar esse valor aqui fechado. Mas como não passou, então eu vou usar esse valor aqui, 8.619,75. Então essa vai ser a dedução, 8.619,75. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os meus rendimentos tributáveis e vou 73 e vou deduzir desse desconto simplificado, tem 19,75. E aí eu vou chegar em 34.478,98. Então essa é a base de cálculo, ok? Então a base de cálculo aqui vai ser 34.478,98. Com essa base de cálculo, eu vou novamente na tabela de incidência. É 34.478. Então, em que faixa nós iremos encontrar? Novamente aqui, de 33 a 45. Então, procede o cálculo a partir daqui. 15%, vou colocar aqui vezes 15%, dá 5.171,84. 85 na verdade, né? E a partir desse valor, eu vou fazer a parcela deduzida da faixa.
4.566,23. E aí eu vou chegar nesse valor, 605,62. Isso aqui é o total de imposto que a pessoa vai ter que pagar pelo desconto simplificado. E aí entra novamente aquela informação, imposto de renda retido na fonte, tá? Então, como teve um valor maior de imposto de renda retido na fonte em relação ao que deveria ter sido pago, se eu subtrair esse valor a pagar menos o que eu já paguei, 535,20, aí eu vou ter 4.719,58 de restituição, ok? Então, pelo desconto simplificado é assim, é mais simples de calcular. Você só pega o valor dos rendimentos tributáveis, aplica 20% e você vai chegar no valor de dedução. Dessa dedução, você vai deduzir um pelo outro aqui e você vai chegar numa base de cálculo. Com essa base de cálculo, você vai na tabela do imposto de renda e faz a porcentagem menos a parcela a deduzir. Se o valor for menor do que o imposto retido, você vai ter uma restituição, ok? Então essas são as formas de cálculo que você tem para o seu imposto de renda. Por que que isso é importante saber? Porque assim você vai poder fazer conferências em relação ao valor. E se não quiser usar o aplicativo também, né? Você já vai poder fazer os seus cálculos manualmente para poder ter uma estimativa de quanto a pessoa vai ter a pagar ou restituir de imposto de renda.